Imagine acordar de madrugada com a notícia de que tudo pelo que você lutou a vida inteira virou cinzas. Um incêndio misterioso, voraz, sem piedade. O motor ainda quente de um caminhão que foi seu sustento por décadas, agora não passa de metal retorcido. E com ele se foram os sonhos, as rotas, os fretes, o sustento da família. Foi exatamente isso que aconteceu com um caminhoneiro simples do interior do Brasil. Um homem acostumado a enfrentar o calor do asfalto, a solidão das estradas e a dureza da vida. Mas nenhuma carga, por mais pesada, se comparou ao peso daquele dia. Sem seguro, sem reservas, sem plano B. Apenas o silêncio devastador de quem vê sua história se apagar diante dos olhos como fumaça na madrugada. Mas é aí que a vida, às vezes, nos surpreende com reviravoltas que mais parecem roteiro de cinema. Quando tudo parecia perdido, um nome improvável surgiu. Um nome que brilha nos maiores palcos do Brasil. Um cantor que conhece o valor da superação porque também veio de baixo. Gustavo Lima. E o que ele fez, ninguém esperava. Prepare-se para conhecer um gesto que foi, além dos palcos da fama, além de qualquer obrigação. Um ato de pura humanidade que emocionou o Brasil e que agora você vai conhecer em cada detalhe. A cena se passa em uma cidadezinha do interior, daquelas cortadas por uma rodovia que nunca dorme. Casas simples com varandas de cimento, postes de luz amarelada que piscam na noite e o barulho distante de um caminhão solitário quebrando o silêncio da madrugada. É um lugar onde todos se conhecem, onde cada buzina tem um dono e cada caminhão estacionado tem uma história por trás. Foi nesse ambiente que a tragédia aconteceu. Numa garagem improvisada nos fundos da casa, o caminhão do seu Raimundo descansava após mais uma longa viagem. O motor ainda quente, as lonas ainda cobertas de poeira vermelha e no ar aquele cheiro de diesel e estrada que ele tanto amava. Era ali que ele cuidava do seu companheiro de ferro, lavando, trocando peças, preparando a próxima viagem com carinho. Mas naquela madrugada, o que era rotina virou pesadelo. As chamas começaram e rapidamente tomaram conta. A vizinhança acordou com os estalos do fogo e os gritos abafados. Não houve tempo para nada. Quando amanheceu, o dia, o que restava, era apenas um monte de fumaças onde antes havia esperança. O povo acordou triste. A lanchonete da esquina, onde seu Raimundo tomava seu café da manhã, antes de pegar a estrada, amanheceu mais silencioso. Ninguém sabia o que dizer. Era como se todos tivessem perdido algo junto com ele. O clima era de muita tristeza, de luto, coletivo, porque ali o caminhão era mais que um veículo. Era símbolo de luta, de trabalho seu nome, Raimundo Silva. Pele queimada de sol, mãos calejadas como o couro do volante que segurava há mais de 25 anos. Caminhoneiro daqueles raiz, daqueles que conhecem cada curva da estrada. Pelos nomes dos postos, pelas histórias contadas nas mesas dos bares com café e pão amanhecido. Aos 56 anos, carregava não só o peso das cargas, mas o da responsabilidade, por uma família inteira, esposa, e seus 3 filhos e um casal de netos que ele tratava como filhos. Enquanto muitos souberam da perda de Raimundo, poucos se moveram. Alguns comentaram no grupo de WhatsApp, outros lamentaram brevemente no bar, mas a maioria seguiu sua vida, e é nesse cenário que entra o segundo personagem, Gustavo Lima, um cantor consagrado, por suas músicas, seus sucessos, mas que jamais esqueceu suas origens humildes, presidente Olegário, em Minas Gerais. Diferente da maioria, Gustavo Lima não viu uma pessoa estranha em dificuldade. Ele se viu ali nas dificuldades daquele homem em sua vida. Nos dias que seguiram o incêndio, Raimundo passou a viver uma rotina silenciosa e cruel. Tentou ajuda, bateu em portas, foi ignorado. Amigos se afastaram. Foi quando publicou um desabafo nas redes sociais. Um texto simples, sem apelos dramáticos. Apenas sincero. Esse gesto verdadeiro foi o ponto de virada. O texto alcançou olhos inesperados. Olhos de Gustavo Lima. O comentário surgiu. Onde posso falar com ele? Quero ajudar. Muitos acharam que era mentira, mas não era.
Gustavo Lima enviou uma mensagem privada para seu Raimundo. Eu soube de sua história, me tocou muito. Já passei por momentos difíceis também. Quero muito ajudar o senhor aceita minha ajuda. Raimundo pegou seu celular e mostrou para sua mulher, achando que era golpe. Mas não era. E era só o começo. Dias depois, um caminhão 0 km foi entregue na casa de Raimundo. Com ele, um bilhete simples. Todo trabalhador merece ser feliz. Que esse caminhão te leve de volta aos teus sonhos. Gustavo Lima. Gustavo Lima ligou para seu Raimundo. Falou pouco, mas com verdade. Disse que também passou fome, antes de alcançar o seu sucesso, e que não conseguia ignorar a dor de um trabalhador invisível. Com o novo caminhão, Raimundo voltou à estrada, mas agora com uma missão. Cada cidade, cada parada, ele compartilhava sua história. Não para se vangloriar, mas para inspirar. A cidade também mudou. O gesto de Gustavo Lima virou espelho. E Raimundo, com seu brilho renovado no olhar, passou a carregar mais que carga. Passou a carregar esperança. Com o caminhão novo, seu Raimundo voltou à estrada. Mas algo nele havia mudado para sempre. Não era apenas o ronco potente do motor, moderno, ou a pintura reluzente que chamava a atenção nos postos. Era o brilho nos olhos renovado e a postura firme de quem carrega mais do que carga. Agora, ele levava consigo uma missão. Cada cidade que passava, cada frete que entregava, era também uma oportunidade de compartilhar sua história, não para se vangloriar, mas para lembrar às pessoas que ainda existe bondade no mundo. Em cada parada, alguém o reconhecia. A cidade que antes havia se calado diante da dor de Raimundol, agora falava dele com orgulho. Muitos refletiram sobre suas próprias atitudes. Outros passaram a ajudar discretamente vizinhos em dificuldades, porque o gesto de Gustavo Lima, o cantor de grandes sucessos, não foi apenas um presente, foi um espelho, um lembrete poderoso, que todos podem fazer basta querer. Gustavo Lima, fiel ao seu jeito discreto, nunca procurou holofotes, mas sua ação atravessou manchetes, redes sociais e fronteiras invisíveis da indiferença. E Raimundo? Ele seguiu rodando o Brasil como sempre fez, mas agora, a cada curva da estrada, carregava a certeza de que, por mais difícil que seja o caminho, sempre pode haver alguém esperando na beira, pronto para estender a mão. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o nosso, lembre-se, cada clique, cada mensagem, cada gesto de solidariedade é como um farol na escuridão. Vamos manter essa luz acesa. Vamos espalhar histórias que inspiram, histórias que nos lembram que o mundo ainda pode ser um lugar melhor quando escolhemos enxergar uns aos outros com compaixão. Com o passar dos tempos, Raimundo se tornou mais do que um caminhoneiro com uma boa história. Ele virou símbolo de resiliência. Em cada posto de gasolina, cada pátio de carga, surgia alguém para bater em seu ombro, apertar sua mão e dizer: "Você me deu esperança, amigo." E mesmo sem se considerar especial, ele ouvia aquilo com humildade, mas também com responsabilidade. Entendeu que sua história era agora de muitos. Era a voz de quem é ignorado, de quem carrega o país nas costas e raramente é visto. Não demorou para ser convidado para palestras em escolas técnicas, encontros de cooperativas e até feiras de transporte. Falava sem roteiro, sem ensaio, mas com uma verdade que nenhum discurso preparado conseguia igualar. Enquanto isso, Gustavo Lima, mesmo longe, seguia acompanhando de forma discreta. Às vezes ligava para seu Raimundo, mandava uma mensagem simples: "Como tá a estrada, meu amigo?" Outras vezes, apenas curtia uma foto de Raimundo nas redes, parado em algum canto do Brasil, com seu caminhão brilhando ao sol. Eles criaram um vínculo que ia além da gratidão, era respeito mútuo. Um elo formado na dor e selado pela empatia. Na cidade de Raimundo, o efeito foi ainda mais profundo. A Associação de Caminhoneiros organizou uma vaquinha para ajudar outros colegas em dificuldade. Um comerciante que antes ignorava os clientes endividados passou a oferecer crédito justo para quem estava começando de novo. Até a prefeitura criou um pequeno fundo de emergência para trabalhadores autônomos, inspirado pela história de Miguel.
Mas o maior impacto foi invisível. Estava no olhar das pessoas, nos cumprimentos mais calorosos, nos silêncios menos julgadores. A tragédia de um caminhão queimado havia revelado um incêndio maior, o da frieza social. E foi esse fogo, aos poucos, que todos ali começaram a apagar juntos. Numa tarde de domingo, ao estacionar na frente de casa, Raimundo encontrou um de seus netos com uma folha nas mãos. Ele estava desenhando um caminhão enorme, com um coração no capô e dentro da cabine, um homem de boné e camisa branca. O menino disse: "Vô, quando eu crescer, quero ser igual você. Quero ajudar as pessoas também." Raimundo deu um sorriso, segurando as lágrimas. A estrada tinha sido dura, mas agora, ao olhar para o futuro nos olhos do neto, ele sabia. Tudo tinha valido a pena. A vida é mesmo cheia de curvas. Mas algumas delas, quando bem guiadas, nos levam exatamente para onde deveríamos estar.